Boa noite, queridos irmãos, amigos da Igreja Batista Moriá. Vamos dar início a mais um culto de reflexão, de oração ao nosso Deus. A palavra de Deus diz que onde houvessem 2 ou 3 pessoas reunidas em nome de Jesus, ou seja, reunidas no interesse de fazer a sua vontade, Ele estaria presente. Então nós temos a certeza que o doce Espírito, a doce presença de Jesus está conosco neste momento. Então vamos usufruir, vamos nos beneficiar dessa presença, vamos falar com o nosso Deus e aprender da sua palavra. Que Deus nos abençoe e nos dê um bom tempo na presença de Jesus. Vamos orar, meu amado. Senhor nosso Deus, grande és tu, Pai. Louvado e exaltado seja o teu nome. Deus amado, nós te somos agradecidos, Senhor, pelo cuidado que tu tens conosco, com a nossa vida, por ter guardado até então as nossas vidas. Senhor Deus, nós te pedimos nesse momento que traga saúde, que traga paz a toda a nossa família Moriá, a toda a nossa família de todas as igrejas que necessitam da tua esperança, da tua paz, do teu conforto, Senhor, para que nós possamos atravessar tempos tão difíceis. Oramos a Ti também, Pai, pelas autoridades do nosso país. Oramos a Ti, Pai, pelo mundo inteiro, pedindo paz, Senhor, pedindo saúde, pedindo calma, Senhor, calma. Menos violência, por favor, te pedimos, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus que oramos, Pai, crendo que Tu has de ouvir a nossa oração. Meus amados, um abraço a todos, que Deus os abençoe. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
Boa noite, queridos irmãos e amigos da Igreja Batista Moriá. Nessa primeira semana de janeiro, primeiro culto de reflexão do ano de 2022, é uma alegria estar aqui. Gostaria de compartilhar, num momento em que temos um ano pela frente, lembrar sobre a finitude da vida. A finitude da vida, todos nós sabemos muito bem, é uma verdade reconhecida no fato de que nosso Deus é o Criador, sustentador do universo e que é dono das nossas vidas. Ele nos permite viver desde o ventre da nossa mãe. O salmista, de uma forma poética, declara que Deus nos conhece tanto, 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 até no tecer dos nossos ossos. E é encantador isso, porque muitos não têm o privilégio de nascer. Eu e você que está me ouvindo, teve o privilégio de nascer, crescer, desenvolver, ir à escola, casar, ter filhos, ter uma vida plena até este momento. Isso é muito grandioso, porque o nosso Deus, que tem nos sustentado até agora, continuará conosco até o final. No Velho Testamento, no livro dos Reis, há duas histórias muito interessantes e que eu gostaria de considerar com vocês. Segundo o livro de Reis 2, de 2 a 17, conta a história de Acasias. Acasias foi um rei da região de Samaria e era o filho de Acabe, aquele rei terrível que perseguiu Elias, e Elias teve que confrontar com os profetas de Baal. Saiu vitorioso, mas ficou escondido por causa da perseguição do rei. O rei morreu, veio o filho dele, e diz a história que ele reinou por 2 anos apenas. Ele fez o que era mal aos olhos de Deus. E é interessante que o povo dele, o exército dele estava em guerra, e ele estava desfrutando o seu quarto no alto do seu prédio onde morava, e ele caiu e ficou doente. Aí ele ficou preocupado. Ninguém gosta de ficar doente. Aí ele mandou o seu mensageiro a pesquisar com os deuses de Baal se aquela doença era para a morte ou para a vida. Ele não queria morrer. E diz assim, Acasias caiu pela grade do seu quarto alto em Samaria e adoeceu, e enviou mensageiros dizendo-lhes: ide e perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. O anjo do Senhor, porém, disse a Elias, o tibista: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebub, Deus do Ecrom? Agora, pois, assim diz o Senhor: da cama a que subsiste não descerás, mas certamente morrerás. E Elias se foi. Em consequência dessa mensagem, Acasias morreu, e ficou provado que a palavra de Deus, dita pelo profeta, era verdadeira. Isso nos prova que realmente Deus é o dono da vida. Mas a outra história
Também está no mesmo livro, capítulo 20, versos de 1 a 5. E vamos ler que coisa interessante acontece lá. Por aquele tempo, Ezequias ficou doente à morte. Ezequias era rei de Israel, reinou por 29 anos. Ele fazia o que era reto, que era certo aos olhos do Senhor. Mas, mesmo vivendo uma vida de retidão, ele também ficou doente. E veja o que aconteceu. Isaías, agora não é mais Elias, é Isaías, o visita e diz assim: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua vida, a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te agora, ó Senhor, te peço, de como tenho andado diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e tenho feito o que é reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. E sucedeu que, havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta-te e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus do teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei ao terceiro dia. Eis que te sararei, e no terceiro dia subirás à casa de Israel. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei. Isaías estava doente, temeroso do rei Senaqueribe e prestes a morrer. Mas ao receber a ordem de que ele morreria, ele chorou convulsivamente, pedindo a Deus vida. E Deus ouviu a sua oração. Essas duas histórias nos mostram como é que Deus determina que algumas pessoas vão morrer e outras podem sarar. Não vamos discutir este assunto, mas vamos pensar que no domingo passado aprendemos com o pastor Elias comportamentos apropriados para todos os tempos, estudado à luz do Salmo 90. São eles: precisamos optar por comportamentos que estejam baseados na sabedoria. Precisamos nos manter em um estado de contínuo contentamento. Precisamos nos adaptar às alternâncias entre alegria e aflições. Precisamos perceber as ações divinas em nosso favor. Esses são comportamentos, como foi aprendido, que podemos praticar ao longo das nossas vidas aqui na Terra. Esta oração foi feita por Moisés, deve ser praticada também pelos cristãos. Aprendemos que a oração é compromisso com nosso Deus. Li, há muitos anos atrás, um livro com o título Em Seus Passos, o que faria Jesus? Era o título de um sermão proferido por um pastor americano para sua igreja num domingo de manhã. Durante a semana, um grupo de irmãos se reuniram para avaliar o que estavam fazendo com suas vidas e se propuseram a fazer mudanças no viver diário e, em consequência, sobreveio uma grande mudança social naquela comunidade. Estamos iniciando um novo ano, 2022. Temos clamado a Deus e chorado por mais alguns anos de vida? Deus pode nos dar esses anos ou a morte pode nos tomar de surpresa. O que faremos com a vida que Deus nos tem dado? Nos velhos tempos de coros e algumas músicas ficaram em nossa mente.
bons tempos aqueles. Vou lembrar um pedacinho de das músicas. Da cantata Boas Novas, a gente lembra. Se eu viver amanhã, que devo hoje fazer? Se eu viver amanhã, Deus hoje em mim vem viver. E uma outra música que ficou guardada, da cantata Maior Amor. Quando aqui viveu o homem Deus, andava fazendo bem, num viver feliz. A Bíblia diz que andava fazendo bem, andava fazendo bem, andava fazendo bem. Nosso exemplo de amor é Jesus Salvador, que andava fazendo bem, que andava fazendo bem. Ele revelou divino amor e aos cegos a vista deu, sempre a multidão de sua mão favor e seus receber. Vamos aprender um pouco então sobre como viveu Jesus para incrementar a nossa vida, dando a essa vida um novo visual, uma nova significação. Primeiro, Jesus levava a sério o estudo das Escrituras. Logo no início do seu ministério, ele foi para o deserto, passou 40 dias e 40 noites, estudando, revendo seus conhecimentos bíblicos para se defender das ciladas do diabo. Todos nós sabemos desse texto e como ele venceu Satanás, que queria modificar o plano de salvação, mas ele não se titubeou e deu respostas adequadas a Satanás. Ele conhecia profundamente a Bíblia, ou a lei e os profetas. Ele chegava até a discutir com os doutores da lei. 2. Jesus ensinava as Escrituras nas sinagogas, às multidões, aos discípulos e a pessoas individualmente, como a mulher samaritana, Nicodemos, o jovem rico. Não escolhia lugares especiais. Ele ensinava nos montes, nas praias, nos barcos e até mesmo andando sobre o mar. Ilustrava suas mensagens com parábolas, elementos da natureza que qualquer pessoa poderia compreender. Ele mencionava lírios do campo, pássaros, riquezas várias e daí por diante. Ele ensinava pessoas cultas ou confusas. Na parábola do semeador, ele falou para uma multidão, mas depois teve que chamar os discípulos à parte e ensinava. Ele ensinava homens e mulheres e não selecionava as classes sociais, ricos, pobres, doentes, bem ajustados socialmente, como a família de Lázaro, ou o endemoniado de Gadara. Jesus gostava de ir a festas. Seu primeiro milagre foi realizada numa festa de casamento, onde ele transformou água em vinho. Ele aceitava convites para
participar de refeições, até mesmo em casa de publicanos, como foi o caso de Zaqueu. Aceitava honrarias especiais, tudo festa. Em quarto lugar, Jesus gostava de trabalhar. Ele ensinava e curava pessoas. Vamos ler em João 5, verso 17. Diz assim: Mas Jesus respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele ensinava pessoas, curava, ficava cansado de trabalhar. João 9, 3-5 diz assim: Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, isso diante do cego de nascença. Mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. E importa que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus, então, aceitava o desafio de trabalhar como sendo uma tarefa que Deus realizava. Meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Em quinto lugar, Jesus gostava de orar, mesmo sabendo dos propósitos de sua vida. Uma pausinha para refletir sobre a vida de Jonas. 2. Jonas foi convocado por Deus para ir a Nínive pregar o Evangelho. Nós não precisamos orar para saber o que temos a fazer neste mundo, para melhorá-lo, mas fugimos de Deus para não obedecê-lo. Jonas fugiu para Tarsis, e no ventre da baleia ele se viu perdido, pediu a Deus o livramento dos seus sofrimentos. Nós também pedimos a Deus livramento dos nossos sofrimentos. Mas ficamos irados com a resposta de Deus quando Ele faz o que Ele planejava, mas que não está de acordo com os nossos propósitos. Não concordamos com a sua vontade em nossas vidas. Em Jonas 2:1 e 4:2, encontramos essas verdades que você pode conferir depois. Com Jesus, foi tudo diferente. Vamos ler alguns textos bíblicos. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus sabia que ele ia sofrer muita perseguição e decidiu que ele ia orar por aquelas pessoas. E ele pede que nós oremos também por essas pessoas. Em 6:5, de 5-9, ele diz assim: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Quando viemos para São Paulo, eu conheci uma irmãzinha, era da nossa igreja, e depois saiu, não viveu muito tempo conosco. Mas era muito interessante porque eu vi aquela irmãzinha abraçando pessoas no salão social e orando com elas, e era um comportamento que eu nunca tinha feito, e até hoje tenho dificuldade se tenho que fazê-lo, porque a recomendação de Jesus é para orarmos em secreto, e Deus que vê em secreto nos recompensa. Também nesse mesmo texto, ele ensina a oração do Pai Nosso, que todo cristão sabe e a realiza. Em Lucas 3, quando todo o povo
fora batizado, tendo sido Jesus também batizado, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se do céu esta voz: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Jesus, então, naquele momento, logo depois que foi batizado por João Batista, ele foi reconhecido publicamente como Filho de Deus e que trazia alegria para o Pai. E ele aceitou a tarefa e realizou o ministério que tinha que ser realizado. Em 5, verso 16, diz assim: Ele se retirava para os desertos e ali orava. Jesus tinha uma vida de oração em secreto. Por várias vezes, olhando esse texto em paralelo, por várias vezes ele saiu do meio da multidão, ele saiu de perto dos discípulos para orar. E não sei quanto tempo ele passava orando, não sei se passava a noite inteira ou uma parte da madrugada, mas sei que ele passava orando. Em João 11:41, ele está diante da sepultura de Lázaro, que já estava enterrado lá há mais de três dias, e levantou os olhos e orou ao Pai. E ele falou assim: Pai, eu estou fazendo isso, não é porque você não me ouve, eu sei que tu me ouves, mas estou fazendo isso para que as pessoas creiam que tu me enviaste. No capítulo 17, então, ele faz a magnífica oração sacerdotal. Ele orou pelos seus discípulos e no verso 20 do capítulo 17 ele diz: E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então nós estamos sob a proteção da oração de Jesus. Esse tema foi muito bem discutido pelo pastor Edson em algumas datas atrás. Pensando nesse cuidado de Jesus na oração, nós vamos parar por aqui e vamos concluir o que eu desejo, o que eu gostaria que todos nós tivéssemos prestado atenção e guardado no nosso coração. Deveremos estar atentos à oração de Moisés, pedindo a Deus sabedoria para estudarmos as Escrituras e colocá-las em prática como Jesus o fez. Talvez nunca tenhamos um grande auditório para nos ouvir e nem o dom de curar, mas teremos sempre algum amigo que queira aprender conosco sobre a Escritura. Temos pequenos grupos, temos grupos um pouco maiores, mas sempre podemos participar e contribuir com aquilo que nós sabemos da Palavra de Deus. Também podemos ensinar algum trabalho para ajudar pessoas a sobreviverem melhor. Não podemos curar pessoas, porque muitas vezes não temos o dom da cura, mas podemos levá-la a um pronto-socorro, podemos comprar um remédio, podemos ministrar alguma ajuda ao doente. Que Deus nos ajude a trabalhar em favor do nosso próximo e nunca nos cansemos de fazer o bem. Que o nosso Deus seja louvado pelo nosso viver diário. Que Deus nos ajude. Amém. As tuas mãos dirigem meu destino. Ó Deus de amor, é bom que seja assim. São teus os meus
gravadas na sangrenta e rude cruz. Por meus pecados foram traspassadas e posso nelas descansar, Jesus. As tuas mãos dirigem meu destino. Acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho e sem motivo não me afligirá. Aos